Olá, tudo bem? Sou Milena Chá, designer de interiores, e hoje estava preparando um conteúdo para minha empresa, para o meu escritório e lembrei de passar algumas informações para vocês. Você já se atentou e pensou ou mostrou para o seu futuro cliente por que ele deve te contratar? Quais são as necessidades dele para um início de uma obra nova? Ou até mesmo para uma reforma, ou quando ele adquire um imóvel na planta. Você já pensou nisso? Já pensou como que você poderia passar essas informações para ele? Hoje é sobre isso que nós vamos falar. Sou Milena Chá, designer de interiores, há 10 anos nesse mercado de trabalho e vou te passar algumas dicas de como você deve mostrar ao seu futuro cliente, talvez de uma forma de publicação, de conteúdo, de folder, né, de um prospecto, por que ele deve te contratar e por que você é tão importante nesse processo de desenvolvimento do sonho dele. A primeira coisa que eu costumo dizer para o nosso cliente é que eles não sabem e não têm em mente o quanto a gente é importante para ele, o quanto a gente tem essa percepção das coisas para que ele possa ter o sonho dele realizado. O cliente, ele tem que ter em mente que ele adquiriu um imóvel ou ele desenvolveu talvez uma planta arquitetônica com o arquiteto e ele vai precisar da parte projetual. Ele precisa do nosso conhecimento para esse desenvolvimento desse projeto. Ele tem que perceber o quanto você é importante e que sem você ele pode cometer erros. E esse é o verdadeiro valor do designer de interiores. Ele te ajuda para que você não cometa erros e que você consiga seguir, o seu cliente consiga seguir essa obra tranquilamente. Eu costumo dizer, inclusive, que o lar dele é tão importante e ele não consegue perceber essa nossa necessidade dentro desse espaço. Ele vai conseguir desenvolver esse lar dele, esse sonho, esse desejo? Vai conseguir desenvolver sim sozinho, mas até onde ele está disposto a se incomodar e a ter retrabalho e gastos desnecessários. Isso que você tem que colocar em mente, que ele vai chegar ao resultado, sim, ele pode chegar, mas pode levar muito mais tempo, com mais retrabalho e muito estresse. Então, essas informações são importantíssimas para a gente passar para o nosso futuro cliente. Como que a gente pode passar essas informações para ele? Você ainda não conquistou o seu cliente, você está desenvolvendo o seu orçamento, certo? A hora que ele chegar, na hora da apresentação do orçamento, é importante você passar isso. Passe essas informações e mostre a ele que mesmo sem você, ele vai chegar a esse resultado. Só que ele vai ter mais trabalho, mais retrabalho às vezes, porque dentro desse processo de obras, se você não entende algumas etapas, esse retrabalho ele aumenta porque você pula etapas que não podem ser puladas e isso faz total diferença. E eu costumo ainda dizer para o nosso cliente que lá é o lar dele, lá é onde ele vai se sentir confortável, é onde depois de todo o estresse do trabalho, ele vai sentar no seu sofá, vai ligar, acender a iluminação, criar cenários com essa iluminação para cada momento. Por exemplo, nesse momento eu vou assistir um filme, vou diminuir a intensidade da iluminação, deixar o ambiente mais aconchegante, né? Uma iluminação mais suave, eu, minha filha, meu esposo. Ou então, nossa, vou preparar um jantar para nós, o casal, uma luz, né, um pendente bonito em cima da mesa de jantar, com aquela mesa posta, com aquela mesa bonita, com aquela cadeira, com aquele tapete. E cabe a nós colocarmos no papel tudo isso para ele. Ele pode conseguir, mas será que ele vai conseguir combinar a iluminação do gesso e o gesso? Ele vai conseguir combinar todos esses detalhes junto com a posição certa da mesa de jantar, com aquele tapete bonito debaixo da mesa? É isso que vocês têm que dizer para ele, tem que mostrar para ele que essas são as funções do designer de interiores, fazer com que
todos os sonhos, os desejos deles, vocês vão conseguir colocar nesse ambiente. E aí, às vezes, o cliente ele não consegue perceber que ele precisa da gente, que ele quer chegar em casa e ter aquela cozinha bonita, aquele desejo, aquela cozinha com tudo posicionado, setorizado, a ordem certa, o estudo ergonômico. Ele não consegue perceber isso. E cabe você, designer de interiores, passar para ele que ele precisa de você para ter esse ambiente. Como? Na apresentação do orçamento, vá conversando com ele sobre esses assuntos. Isso é fundamental para que ele entenda que a sua função é muito mais do que decorar e deixar tudo muito bonitinho. Não, você está pegando todas as necessidades dele e vai transformar essas necessidades e sonhos em realidade. Inclusive, eu costumo dizer que às vezes o cliente chega assim, ai, poxa, eu vi uma obra de arte linda e eu gostaria de ter na minha casa. Será que ele vai saber posicionar essa obra de arte com todo o restante da casa, combinar cores ou ainda essa obra de arte que ela esteja num lugar bem posicionado, que realmente seja valorizada, o quanto ele também percebe essa valorização desse produto, dessa obra? E isso é a nossa função. E aí a gente tem que ir mostrando para ele idealizar tudo. E eu sempre digo que o cliente ele vai conseguir sozinho, só que com muito mais estresse, com muito mais trabalho. E ainda costumo dizer, de todo o processo da obra, nós somos a parte mais barata da obra. Porque se ele tiver um erro dentro desse processo da obra, ele já pagou às vezes 3, 4 vezes o profissional como a gente. Então a gente tem que ter esses cuidados e usar essas armas, esses argumentos, para mostrar para o cliente o quanto a gente é importante para ele dentro dessa obra. E aí eu vou te passar algumas dicas para que você consiga isso. A primeira dica é você realmente dizer para ele assim, olha, você pegou a sua planta arquitetônica ou a planta do seu imóvel novo que você acabou de comprar na planta. Qual vai ser seu primeiro passo? Você sabe, cliente? Não, eu não sei. O seu primeiro passo é nos contratar, porque nós somos profissionais capacitados para desenvolver o projeto para você. Nós estudamos todo o processo dentro de um projeto de interiores. Nós estudamos, inclusive, etapas que você não consegue visualizar dentro da obra e que nós conseguimos perceber. Nós vamos conseguir fazer toda essa harmonia que você quer dentro do que realmente é importante, é fundamental, dentro da sua necessidade, tirar tudo isso da sua mente, passar para o papel, inclusive numa maquete eletrônica, para que você consiga ver dentro de um 3D muito antes de tudo isso acontecer. Então, esse é o seu primeiro passo, ter um profissional qualificado que entenda do processo, que entenda de desenvolver o projeto para te ajudar nesse processo. Segundo passo que você pode ainda utilizar como argumento para ele. Peça para ele a planta do local, diga para ele o quanto isso é importante, diga para ele que você vai desenvolver esse projeto de acordo com a necessidade dele. Mostre no segundo passo que você vai fazer a entrevista com ele, você vai fazer o briefing. Diga a ele por que você vai desenvolver um briefing. Mas, Milena, eu tenho que falar tudo isso numa apresentação de orçamento? Claro que tem, porque é ali que ele está te conhecendo e vai entender o porquê ele precisa de você. Então, nesse momento, você apresenta para ele. O que é esse segundo passo? Apresenta para ele que você precisa desenvolver uma entrevista muito bem feita, que vai ter documentos, vai ter perguntas específicas para levar e extrair da mente dele as necessidades dele, você conseguir colocar no projeto para desenvolver esse projeto. Você vai fazer então realmente essa entrevista com ele para guiar ele dentro das perguntas certas, tudo que ele precisa para desenvolver. E isso você tem que deixar claro para o cliente, que você vai trabalhar de acordo com a necessidade dele. Você não vai lá desenvolver um projeto que está na sua mente pronto, está feito. Não, você tem que mostrar para ele que tudo aquilo que ele está sonhando, os gostos, o desejo, o sonho daquela obra de arte, que você vai pegar tudo aquilo e transferir para o projeto, para que ele consiga visualizar.
E daí a gente entra no terceiro passo que você tem que encaminhar para ele, para que ele possa entender o que a gente vai desenvolver e vai fazer. Ele tem que dar valor para o teu trabalho. E aí é nesses detalhes que você consegue. Aí você vai dizer para ele assim: olha, cliente, eu fiz isso, quero fazer essa entrevista, e depois que eu fizer essa entrevista, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo desse espaço, que é a terceira dica. Então você vai dizer para ele: eu vou pegar tudo isso que você me falou, todos esses seus sonhos e desejos, e agora eu vou abrir a planta do seu espaço. Eu vou estudar de acordo com seus desejos, mas eu vou criar possibilidades para te apresentar a melhor possibilidade. Por quê? Porque eu estudei para isso e eu entendo muito sobre ergonomia, circulação, posicionamento de móveis, enfim. Você vai passar ali o seu conhecimento e vai dizer para ele que às vezes ele está pensando alguma coisa na obra, mas que você ainda pode trazer uma solução nova ou algo que ainda o ajude muito mais. Porque às vezes o cliente vem nesse momento com uma ideia fixa na mente. Tá tudo bem, não tem problema. Só que, às vezes, no seu estudo, você consegue abrir uma nova possibilidade que o cliente não consegue visualizar. Eu vou dar um exemplo nesse terceiro passo, que eu estou atendendo uma cliente agora, que foi indicada para uma outra cliente, e ela disse assim: fulana, eu sei que tu tens uma ideia em mente. Quando eu contratei a Milena e o escritório, eu tinha uma ideia em mente. Quando a Milena foi lá e me apresentou a planta baixa, ela me mostrou possibilidades que eu nem imaginava poder existir. E ela ampliou esse espaço. E aí, quando eu apresentei o conceito para essa cliente que foi indicada, ela disse: eu tinha uma ideia em mente, eu te passei essa minha ideia. Só que tu não apresentou nada como a minha ideia. Tu me trouxe uma solução diferente. Eu queria entender por quê. Então eu abri o arquivo do AutoCAD, que é o arquivo onde trabalho, e disse: olha, como você quer posicionado essa mesa, esse balcão, você não tem toda essa área livre de circulação, que são as entradas principais e aonde as pessoas vão passar. Você vai criar um elefante branco no meio da sua cozinha, não possibilitando essa circulação. E isso vai atrapalhar no dia a dia. Pode ser bonito, mas não vai ser funcional. Por isso eu posicionei a mesa nesse canto, a bancada nesse canto, a despensa nesse canto. E ela disse: nossa, Milena, não tinha pensado nisso. Eu falei: a gente sabe que vocês não pensam, mas nós temos a função de pensar. Então, quando você estiver apresentando o seu orçamento para o seu cliente, traga essas dicas, traga essas ideias, essas conversas que você teve com outros clientes e por que essa parte da planta baixa e do estudo é tão importante. Mostre a ele por que tudo isso é importante. Quando a gente fala em planta baixa, o cliente diz assim: Milena, mas eu não vou entender, não é um 3D. Tudo bem, não é para você entender. Nós vamos estudar esse espaço para que você entenda de circulação, entenda de posicionamento. O belo, o bonito, o visual, você vai entender na próxima etapa. Então, você tem que começar a mostrar para o seu cliente ou seu futuro cliente, já na apresentação desse orçamento, essas dicas. E, inclusive, trazer essa sua experiência prática para essa apresentação. Se você não tiver experiência prática, você vai dizer assim: olha, essa planta baixa, mas não, porque eu estudei na faculdade todo o posicionamento de ergonomia, nós devemos sempre prezar tantos centímetros de circulação, nós temos que sempre pensar nesse fluxo. Então você não precisa trazer um exemplo prático como eu trouxe dessa cliente que me indicou, mas você pode trazer um exemplo dessa parte da faculdade, mostrando, ou do curso técnico, por que você está posicionando? Porque de acordo com os estudos, isso mostra circulação, e você vai trazendo exemplos. Então, essa é a terceira dica. Mostre por que você vai desenvolver essa etapa da planta baixa, do conceito. E depois disso, aí você vai dizer, inclusive, que você vai desenvolver um 3D para ele, que é o quarto passo, a quarta dica, você vai levar ele para esse outro momento, que é onde a gente vai colocar as cores, o que a gente definiu de acabamentos, tudo que ele sonhou, desejou, inclusive aquela obra de arte que ele viu, e a gente já vai mostrar para ele no projeto onde a gente posicionou,
para que ele entenda e ele consiga visualizar. O 3D, você tem que dizer para o cliente, olha, essa é uma das partes mais emocionantes do setor de projeto, a gente tem um carinho, um prazer em apresentar, porque a gente entende que é o sonho de vocês e a gente quer trabalhar com o sonho. Quando a gente fala em trabalhar com o sonho e desejo do cliente, o cliente não está lá para te contratar para fazer detalhamento, o cliente não está lá para te contratar para fazer coisas bonitas e documentação. No momento que ele te chama, ele está lá para te realizar o sonho dele, realizar o desejo dele. Então, não adianta você falar muito de detalhamentos e tudo mais, porque não vai interessar para ele. Você tem que inverter essa situação, mostrar para ele que tudo que ele está esperando você vai apresentar. E o 3D é isso que ele espera. Ele não está preocupado lá na frente se o detalhamento vai dar certo ou não. Ele está preocupado em ver tudo que ele sonhou dentro desse projeto. E é nesse quarto passo que a gente chama que é a apresentação do 3D que você tem que mostrar para ele, e inclusive usar argumentos para ele, para que ele entenda que vai ser um momento mágico, maravilhoso, que você vai estudar as composições e aplicar tudo aquilo que foi falado de ergonomia, ele vai conseguir visualizar nesse projeto. Quando a gente vai falando dessas etapas, a gente vai também falando sobre o quinto passo, né? A gente foi lá, falou para ele, deixa tudo deslumbrado, aquele mundo lindo, e aí diz para ele, olha cliente, quando você aprovar essa etapa, e eu quero te dizer ainda que nessa etapa você pode errar, nessa etapa você pode testar. Agora você imaginou sem a minha ajuda, você desenvolvendo a sua cozinha e você testando com a marcenaria, ou ainda testando com o gesso e com a iluminação, quantas vezes você pode errar e quanto que você vai gastar na obra, ou vai ter retrabalho? É mais fácil a gente testar no projeto do que depois testar na obra. O seu custo, o seu tempo vai por água abaixo se você não tem um profissional para te levar para esse caminho. E aí você vai falar, e eu vou te ajudar nisso. Como que eu vou te ajudar? Eu vou fazer um detalhamento para o gesseiro, um detalhamento para o eletricista, eu vou fazer um detalhamento para o encanador. Porque a gente quer desenvolver cada etapa, cada parte desse processo. E agora eu vou usar a minha arma e você pode usar a sua. E aí eu entro com a minha arma de autoridade. Eu digo para ele assim, eu tenho 10 anos de experiência, eu tenho uma equipe montada, já passamos por vários processos dentro da obra em que eu percebo quando tem um erro ou não tem um erro. Você é recém-formado? Vai usar a arma do seu conhecimento de faculdade. Olha, eu estudei todas as etapas, eu sei qual etapa a gente deve desenvolver primeiro, eu sei por onde a gente tem que começar dentro do processo de uma obra, eu sei o que precisa ter num detalhamento de granito, de gesso e iluminação para os fornecedores entender. Então, eu tenho mais conhecimento que você e eu vou poder te ajudar nessa etapa. E claro, para ficar de acordo com a sua necessidade. Então, nesse detalhamento, você tem que mostrar isso para ele. Mostrar firmeza e dizer para ele assim, olha, essa etapa eu vou aplicar o meu conhecimento para poder te ajudar. E diminuir o máximo de erros possíveis que pode acontecer dentro de uma obra, dentro da execução desse seu ambiente. E aí, para que você possa ter tranquilidade, então, e ter o seu ambiente do jeito que você quer. Depois você vai entrar na sexta dica, que você vai dizer para ele assim: e olha, se você quiser, eu posso fazer tudo para você e você não se incomodar com nada. Então, eu posso orçar na próxima etapa o acompanhamento de obras, onde eu posso te levar para fazer tudo. Os acompanhamentos e com você escolher materiais, revestimentos. Essa sexta dica só é válida se realmente você quer fazer. Mas eu falo sempre para os meus alunos, falo sempre no escritório. O acompanhamento de obras é muito importante para nós profissional, é o nosso campo de guerra, é onde a gente testa as coisas. E as pessoas esquecem, as pessoas querem fazer projeto. Eu recebo no meu direct inúmeras informações. Ah, eu não quero fazer acompanhamento de obras, só o projeto. Beleza, é uma opção sua, é um desejo seu. Só que saiba que você vai se tornar melhor profissional quando você estiver lá na ponta, que é onde você coloca o seu projeto para execução.
falando com o pedreiro, com o gesseiro, com o encanador. Lá você vai ver que aquela cuba que você projetou para aquela marcenaria, se você tivesse talvez deixado 10 centímetros a mais, teria um reaproveitamento melhor e a marcenaria não teria feito tanto corte. Você vai perceber que a altura do ponto hidráulico que você deixou especificado para o encanador, se você tivesse deixado 5 centímetros a mais ou a menos, não bateria no meio da prateleira de um móvel. Ou ainda, na hora de aplicar o granito ao ponto da sua torneira, por exemplo, não bater bem no meio da soleira de um granito. São várias coisas que você vai vendo e vai sentindo nesse campo de batalha. Então, eu acho que o acompanhamento de obras é muito válido e que você deveria sim fazer para o seu cliente. E eu dou ele como dica para essa apresentação, principalmente por isso, para que a gente possa entender que é um complemento do nosso trabalho, que o designer de interiores ele pode desenvolver o projeto e também acompanhar esse projeto na execução dele, né, no acompanhamento de obras. E isso é importante para você como profissional, e eu acho importante você mostrar isso para o seu cliente. Vou te trazer mais um exemplo, assim, que é início da carreira. A gente fica perdido, a gente não sabe como que faz para a instalação de uma cabeceira estofada. Eu tive agora uma experiência recente em que a gente detalhou uma cabeceira estofada, fez o painel, posicionamento do quarto. Como é uma reforma, nós descobrimos que por trás daquela parede, onde ia essa cabeceira, passava toda a fiação do apartamento de TV a cabo. Esse quarto era o principal que fazia distribuição para os outros ambientes. Então imagina, dentro desse espaço, ele vai ser muito aberto, muitos fornecedores vão querer ter acesso. E o que a gente fez? Uma cabeceira estofada. Como que a gente vai fazer agora que tem uma cabeceira estofada ali? Então, o que a gente fez? Teve que repensar e planejar essa cabeceira estofada. Geralmente, a cabeceira estofada, eu deixo uma chapa de MDF no fundo e depois a gente pega mais uma chapa que corta em pedaços, estofa e aplica sobre essa. Então, ela é parafusada por trás e a gente faz tipo um sistema de unha de gato, assim, que encaixa. Nesse caso, eu não pude fazer, porque a cabeceira é do chão até o teto e embaixo eu tenho, imagina, tirar toda uma cabeceira para ter acesso ali embaixo. Então, o que a gente fez? De uma altura para cima, a gente fixou as placas, de uma altura para baixo, a gente fez com velcro, porque todas as placas coladas no MDF com velcro, elas não seguravam. E como eu fixei algumas placas, elas se mantiveram firmes. E embaixo, que era onde era apoiado ao chão, a gente fez essa placa de MDF com parafusos para o fornecedor tirar, sobre elas placas estofadas, então com velcro. Saca as placas estofadas, desparafusa o painel, ali embaixo você tem toda a área livre de acesso. Olha que bacana. Só que como que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso, só que lá na obra eu percebi essa necessidade e eu estava lá junto com a equipe, com a marcenaria, com o estofador, com o eletricista, com o pessoal de automação, todos nós pensando junto como nós poderíamos fazer. Então, por isso que eu falo que o acompanhamento de obras, ele é importante para você profissional aprender na prática o que funciona e ter também na sua mente novas ideias de como aplicar aquilo. Quando acontecer um problema desse novo, você já vai estar preparado, porque você já teve essa vivência, né? Então, isso é importante. Quando a gente vai para um caminho, a gente tem duas formas. Ou a gente vai na prática, aprendendo, errando e acertando e indo, ou a gente vai também acompanhando os erros de outros profissionais e aproveitando as dicas para que a gente possa ter novas ideias, que é o caso que eu estou fazendo. Estou passando uma experiência minha para vocês, para que vocês possam pegar essa experiência e pensar, né, quando fizerem uma cabeceira estofada. Então, toda essa minha bagagem de conhecimento, porque eu tenho experiência, foi graças ao acompanhamento de obras e que hoje eu uso no argumento para o meu cliente, para dizer para ele assim, olha, você comprou um imóvel novo ou vai reformar. Por que você precisa de um designer de interiores? Precisa por causa disso, 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 disso e disso. Então, esse material que eu estou deixando pronto para vocês é justamente isso,
para que vocês usem como base, tanto para a apresentação do orçamento de vocês, mostrando o porquê você é tão importante numa obra e por que você não pode ser o mais barato, porque às vezes vem essa comparação. Ah, mas o fulano lá faz, portanto, ele é bem mais barato que você. Não conheço o trabalho dele, eu estou te apresentando o meu trabalho, eu sei por que o meu valor, porque eu tenho todo esse conhecimento, eu vou fazer isso, isso, isso para ti, isso está incluso, isso é o que eu quero te passar. Então, você também não ficar muito se comparando com o seu concorrente, né? Você pode usar tanto esse material para apresentação do seu orçamento, como criar um material para divulgação, para você, um prospecto, para você distribuir numa mídia paga, para você ir lá e buscar o seu cliente lá no parceiro, vai lá no corretor, prepara o conteúdo. Tá, mas por que eu vou te indicar para o cara que eu estou vendendo apartamento? Olha, tu vai me indicar por causa disso, 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 disso. Então, é um material que a gente chama de material rico, um material que vai auxiliar você, profissional, a mostrar para o seu futuro cliente ou para quando você buscar o seu futuro cliente, por que ele deve te contratar. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo fica salvo também nas minhas mídias digitais, Instagram, Facebook, e também conteúdo fica lá no YouTube, caso vocês queiram acessar. Milena Schack, designer de interiores. Um abraço, fiquem bem.